Bom, estamos aqui com o senhor Gilberto de Souza Rodrigues para uma entrevista sobre cultura imaterial. Trabalha no portfólio da UTA, da Uninter, fase 2. Estamos aqui, senhor Gilberto, quantos anos o senhor tem? 58. 58. O senhor nasceu onde? Porto Alegre. O senhor sempre morou em Porto Alegre? Sempre. Morei um tempo no Rio, 3 anos no Rio de Janeiro e um na Bahia. Bom. Senhor Gilberto, vamos fazer algumas perguntas assim. O senhor estudou aqui em Porto Alegre mesmo? Estudei. Morava em Alvorada, estudei lá, depois vim pra cá quando um pouquinho mais velho, estudei em Porto Alegre daí. Então, como era a escola naquele tempo? Olha, olhando para hoje, as escolas daquela época eram muito precárias, né? Algumas escolas tinham classes normais, assim como se tem hoje, não era individual, geralmente eram duplas, até triplas tinha, né? Sentava e os professores, como sempre, dedicados, mas eram bem precários. Não tínhamos lanche na escola, de vez em quando tinha um lanche, que seria o quê? Um arroz de leite ou aquele mingau com aquele milho, como é que é? Angu, não. É tipo uma polenta doce, né? Tipo uma polenta doce. E aí era esse tipo de coisa assim, muito precário, cadernos, era lápis, o teu lápis era pequenininho assim, tu tinha que cuidar ao extremo. Borracha, tudo, que já era, não era fácil ter material já naquela época, né? E como era o estudo naquela época? O que eles ensinavam na escola, assim? Cara, em relação a hoje, nós tínhamos matérias que era o SPB, moral e cívica, no caso, religião se puxava muito, se cantava o hino nacional uma vez na semana, o hino rio-grandense, se hasteava a bandeira na segunda e se baixava ela na sexta. Se tinha um respeito maior pelas bandeiras, não é que seja a bandeira representa alguma coisa, mas é uma questão de Brasil, de tu aprender a gostar. E naquela época os políticos, quem mandava eram os militares, né? Mas não é que era obrigado, mas era uma questão de seguir regras. E o que era ensinado assim na escola, assim, em relação à matemática, português? Tinha isso? Como é que era o currículo, assim? O primordial em matemática era a tabuada. Isso a criança. Então vinha os lápis, nos lápis tinha tabuada. Eu lembro que nos lápis tinha tabuada. Isso vinha. Nos lápis tinha tabuada em régua, em caderno, tinha em tudo quanto era coisa tu via tabuada. Então, para te fazer uma conta, era muito mais fácil do que hoje. A gurizada tem uma dificuldade. Tu vai calculadora, celular, vai no. Mas a tabuada era obrigatória de saber. Cada ano que tu passava, tu tinha que saber a tabuada até o X. Ah, hoje é a tabuada do 4. No terceiro ano, do 5. Aí ia passando. Em relação de português, era legal, mas não era tão puxado como era hoje. Até porque as crianças nós éramos muito pobres, né? Então, às vezes, a gente era um. Hoje a gente diz que a escola também é social. Mas naquela época era muito mais social do que hoje. Muito. Porque mesmo se tu vai numa escola de crianças pobres, hoje aqui nas redondezas, tem criança com celular, criança com bom tênis, uma boa mochila, um bom caderno. Naquela época não. Tinha vezes que eu cortava, eu me lembro, eu cortava papel, que o pão, quando comprava, eles enrolavam assim, papel de pão. A minha mãe cortava os papéis, ficava assim, e tu fazia um furinho, amarrava um cordãozinho, fazia com um caderno. Isso em 1960 e poucos. O senhor falou agora sobre o celular, criança. E como eram as brincadeiras naquela época? Se jogava, praticamente, o que era? Se juntava muito carteira de cigarro, que valia pontos, conforme Minister, Hollywood, tu fuma, cigarros. Quanto mais difícil, Hilton, que se dizia. Tipo de canas? Não, se juntava e nós fazíamos chegar no colégio que eu tenho Shelton, que era um cigarro difícil, que era um cigarro de rico. Quem tinha mais Shelton valia mais pontos, vamos dizer 10 pontos. Tu tinha um Minister, que era um cigarro médio, valia 5. Então se jogava, se dobrava ela também assim, em 4, e pegava pedra lisa, alisava as pedras, as coisas, para jogar em cima se botava numa roda, se botava as carteiras de cigarro ali, tudo limpinho, tudo arrumadinho, era um luxo. Pra nós era. Se jogava com a pedra para tirar as cartas, quem tirasse ia ganhando. Tampinha também valia, nós fazíamos campeonato tampinha.
se juntava tampinha de Brahma, Guaraná frisante, essas coisas na época. O que é? Peão. Peão. Se jogava muito peão. Peão era demais. Bolita. E se via, e trazendo para hoje, tu via muitas crianças que jogavam muito futebol. Não se fala de Pelé, Garrincha, aquele pessoal daquela época, Rivelino, Veio, Everaldo. Só tinha pessoas que eram boas, muito boas no futebol. Por quê? Porque tinha muito campo. A criança não tinha celular, não tinha nada. Então a criança tinha que jogar futebol. Um vôlei, ou alguma coisa assim, praticar um esporte. E o futebol era o esporte mais praticado na época. Então, isso era. Hoje tu não tem mais campo. A criança hoje tu não deixa pra rua, tu fica em casa. Medo da violência, de saber ir na casa dos outros. Então a diferença era essa, da matéria que se usava para as coisas que se faziam. E, professor, qual a importância de se preservar essa cultura imaterial, que são as lembranças de infância, tradições do povo? Porque hoje nós vemos uma geração muito instantânea, as coisas passam muito rápido. E a escola tem esse objetivo de preservar isso, né? Não sei qual a importância que o senhor dá para isso, de preservar essa cultura. Eu vejo assim, ó, nós reclamamos, nós proibimos o pai de dar uma palmada numa criança hoje, para cuidar do seu filho, mas quem cuida do filho é o professor na escola, e muitas vezes o professor não cuida, quem cuida é o traficante, é o amigo da esquina, que ensina coisas que não deve, aprende no computador. Naquele tempo, nós saímos, a escola era longe, eu vou medir o quê? 3, 4, a minha escola, tinha uma escola que eu estudava, era 5 quilômetros. O que poderia se dizer? Se fosse do centro de Porto Alegre até o Trens Urbe, ali na Farrapos, ali quando faz a volta para o aeroporto. Tudo era longe, porque era muita casa, não existia edifício. Então, o que se traz? Nos Estados Unidos hoje ainda, tu vai ver um filme americano, tu vê a bandeira dos Estados Unidos nas casas, as crianças brincando com a bandeirinha. Isso é cultural deles. No Brasil, tem criança que nem sabe o que é a bandeira nacional. Não é que tem que se cultuar, mas deveria se ter pelo menos um treinamento. O que é nação? O que é um governo? O que é... Isso foi ensinado para mim. Mesmo eu sendo menino, eu sabia que era meu presidente da República. É o general, não interessa, mas eu tinha, querendo ou não, eu tinha um amor para o meu presidente. Aparecia na televisão, que era muito pouco, televisão era muito pouco. Tu gostava de ver uma autoridade, te sentia bem. Hoje, o que tu vê hoje? As coisas, tudo foi mudando, tá tudo diferente. As escolas são diferentes, só liberdade. Liberdade tem que se ter, mas ela tem um limite. Então, naquela época, se tu vê muitas pessoas que trabalhavam, tinha pedreiro, servente, encanador, eletricista. Hoje tu não tem mais isso. As crianças já nascem formadas que tem que ter uma família rica, uma casa boa. Meu pai era farmacêutico, meu pai era especialista da injeção, e naquela época os pais, meu pai, no caso, que era farmacêutico, eles formulavam, o médico dava uma receita, e geralmente ele formulava a receita. Então tu levava na farmácia, o farmacêutico lá que fazia o teu remédio era um cara de confiança. Ele não ia mudar a receita, ele não ia botar mais nem a menos. Então ele formulava os teus comprimidos e tu levava para casa. Então não tinha como esses comprimidos de hoje já, tudo nada. Não, era aspirina, Fontol, Sonrisal antigo, aí tinha Cibalena, tô dando nome que tem coisa que nem você lembrar. Biotônico Fontoura para criança que não come, tomar óleo de rícino, que era para dor de estômago, não sei o que, tinha um óleo de baleia lá, de peixe-boi, não sei o que se tomava para a criança ficar forte, cálcio, tinha muita coisa, mas não era muito. Mas então a diferença que eu vejo, como tu perguntou ali, da época para hoje que se aprendeu, é que hoje eu acho assim, só se procura ensinar a criança para ganhar. Ela tem que estudar para ser médico, para ser não sei o que. Não se ensina para ela ter um trabalho, para ela ter um crescimento normal. Hoje é tudo anormal, a criança tem que ser o the best, o melhor, tudo. E eu creio que isso prejudica. Bota a criança numa pressão. No nosso tempo do segundo, do primário, que eram 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, para tipo científico, que era 3 anos, tu tinha que fazer o exame de admissão. Então tu tinha que te preparar para aquilo. Senão tu não conseguia passar. Depois se aboliu. Mas eram diferentes. Eram formas diferentes. Seria o que? O segundo grau hoje? O primeiro grau? Segundo grau, seria o segundo grau. E o quinto ano seria o primário. Que hoje o primário, né?
São 8 anos, 9 hoje. Fundamental. É fundamental. Mas eu vejo isso, que se perdeu muito o amor à pátria, aos professores. A gente era apaixonado pelo professor, ou professor. Eles ensinavam assim, era um troço fantástico. Tu tinha um carinho pelo teu professor. Teu professor era teu segundo pai, tua segunda mãe na escola. Hoje tu não vê mais isso. O professor é mais um chinelão, mais um comum. Não. Mas eu tinha o prazer. Claro que eu era matão de aula, não vou dizer. Gurico, que eu preferia jogar uma bola do que estudar. Mas, com todo o meu sacrifício, a minha mãe, quando eu cheguei no segundo grau, a minha mãe, com uns 40 e poucos anos, foi estudar comigo no segundo grau à noite, me levou para o colégio. Isso foi na mesma aula que eu. Pô, que vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu levei mais 5 amigos meus que jogavam futebol, que eram pessoas de mais idade, 20 e poucos anos. Eu era menino, tinha 16. E minha mãe do lado, quer dizer, bem lá na ponta, eu do outro lado. E os meus amigos não, porque eu consegui fazer isso, mas era um troço, as pessoas se preocupavam de estudar, que o estudo é importante. Mas também, acima de tudo, o respeito aos professores. O diretor chegava na nossa sala de aula para dar um recado, pá, era a diretora. Quem faz isso hoje com o diretor? Se perderam, então, os parâmetros daquela época para hoje. O principal da cultura que se perdeu foi o respeito, né? Pelos professores, pelos... Eu hoje vejo as pessoas invadindo escolas, depredando aí as coisas. Eu acho isso um absurdo, porque está se perdendo o limite. E isso, uma nação, ela só é sábia, só é sadia, quando ela procura que o que vem embaixo vem para crescer, não vem só para aumentar, dar volume. Então uma nação, ela começa com respeito. Porque quando essa pessoa tiver, hoje ela está com 17, ela não de respeito. Amanhã ela está com 30, já era. Amanhã, aí o Brasil, o mundo, vai ficar tirado. Eu creio que a gente tinha que voltar, não a ser duro, não a ter militar, mas a ensinar as crianças. Eu ensino meus filhos, ensinei a ter respeito. Isso é básico. E não foi com paulada, com pancada. Mas eles têm. Vejo pais que reclamam, meu filho é drogado, meu filho. Mas tu não ensinou. Deu a moleza, deixou o filho fazer. Então, se aprendeu na escola. E o professor, ele te ensinava assim, ó. Não que os professores de hoje não tenham amor, mas ele te ensinava assim com uma garra, com uma vontade de passar aquele pouquinho de conhecimento que tu tinha. O que tu aprendia era... Eu aprendi muita coisa. Eu fui estudar depois de 15, 16, 17 anos. Terminei segundo grau com 40 anos. Daí, caso de esporte, que eu praticava esporte, coisa e tal. Mas aí fui fazer uma faculdade que era, no caso, o terceiro grau, que seria seminário. Fiz 3 anos e meio de teologia. Mas depois de velho. Mas nunca esqueci do ensinamento que os meus professores me deram. Isso não esqueci. E vejo que hoje as crianças não têm isso. Está certo. Seu Gilberto, muito obrigado pela sua entrevista. Quando o senhor precisar de outra entrevista, a gente está aí. Tá certo. Então, valeu.